Hoje nós vamos falar sobre as cores que vendem, como escolher tons que vão ativar desejo no seu cliente, ou seja, para fazer com que ele compre você mais rápido. É uma forma também de elevar a percepção de valor e preparar o terreno para você construir uma imagem premium. Quando a gente está pensando em marcas de verdade que já estão há um bom tempo no mercado, elas não fazem escolhas de forma aleatória, tá? Tudo que uma marca de alto valor faz é pensando com intencionalidade, é para ativar desejo de compra, desejo de decisão, fazer a marca ser uma marca de alto valor, uma marca memorável, inesquecível, tá? E é por isso que o insight de hoje é sobre justamente algo que o cérebro sente antes mesmo de pensar, que é as cores que vendem. Porque a cor, se você me acompanhou ao longo desses dias, se você inclusive participou de alguma aula secreta nos últimos tempos, eu falei muito sobre essa construção da imagem premium, que tem a ver justamente com essa percepção visual que a gente gera nas pessoas. Ao final, a primeira coisa que a gente repara é o que a gente vê, certo? Então, cheguei aqui para falar com você, eu vou te ver. Quando eu te vi, o meu olho captou sua imagem, processou rapidamente e mandou uma mensagem para o cérebro. E aí, o olho, ele não vai captar algo assim muito certinho. Ele vai captar se são formas quadradas, se são arredondadas. E também vai, que aí são as formas, né? Também vai olhar as cores. Quais as cores que eu estou vendo? E se essa cor ela é mais clara ou mais escura? Ou ainda, se é uma cor intensa, certo? Então, o lance todo é que o cliente decide muito mais pelo que ele sente do que pelo que ele entende. Então, quando eu olho para você, se eu sinto algo muito impactante, eu vou querer comprar de você ou não. E aí, gente, inclusive faço um super convite para vocês verem o vídeo da Coca-Cola que eu coloquei no meu feed. Eu estou explicando justamente sobre essa ativação da emoção numa propaganda. Então, hoje eu vou mostrar aqui para vocês nessa live rápida por que algumas cores geram um desejo mais imediato, por que outras que afastam o cliente sem você perceber, e como é que você pode escolher tons que vão conversar com o nível de serviço que você quer vender, não só com uma questão de moda, tá? Porque muitas vezes as pessoas acham que a cor tem a ver com gosto pessoal, com uma estética, um detalhe. E na verdade, esse é o maior erro que você pode ter no seu negócio, porque a cor, ela na verdade deve ser um atalho emocional para você se posicionar. É a cor que vai comunicar o seu nível, a sua energia, o posicionamento que você tem, a maturidade de negócio que você tem e a segurança também que você tem, tá? Então, se você tá me vendo e ouvindo pela primeira vez, muito prazer, eu sou a Janile Rodrigues, neurocientista de marcas pessoais, e todos os dias às 8 da manhã a gente está tendo insight aqui até dia 31 de dezembro para elevar o seu posicionamento e fazer você ser uma marca desejada, respeitada e muito bem paga. Então vem aqui comigo. Repara agora numa época assim de fim de ano, principalmente se a gente pensar no Natal. Por que o Natal é vermelho? Por que o Natal tem cores de dourado, verde? Vocês já pararam para refletir sobre isso? Por que essas cores foram escolhidas para representar o Natal? Na verdade, quando a gente tem uma junção dessas cores, tá? Porque cada cor individualmente ela vai ter seu significado. Então, o vermelho tem um significado, o verde tem outro, o dourado tem outro. Mas quando a gente junta todas essas cores, o que a gente vai ver? É que as cores vão despertar um aconchego, um valor emocional, um desejo, porque nesse caso o cérebro está associando as cores a uma experiência emocional, certo? Você já tinha ouvido falar disso? Agora, pensa comigo, se as cores conseguem ativar a emoção, ativar a memória, pertencimento em massa, e falei até isso no vídeo da Coca-Cola, por que vocês acham que elas não vão influenciar o quão rápido o cliente vai comprar ou não de você? Você já parou para pensar sobre isso? Eu tinha uma entrada aqui
que ela escolhia as cores para usar no feed dela por questão de gosto pessoal. Tipo, essa é a minha cor preferida, então como é a minha cor preferida eu vou usar em tudo. Só que aquela cor pessoal dela, na paleta dela, no jeito dela, nas roupas dela, no feed dela, dava uma sensação de muito insegura e romântica em excesso, que parecia que era muito fofa. Então, se eu vejo uma pessoa fofa demais, romântica em excesso, quando eu pergunto o preço, eu não espero que seja um pressão. Eu espero que seja baratinho. Ou pelo menos, se for preço mediano e tal, eu sinto que há abertura para negociar. Então, eu não quero pagar aquele preço. E aí, quando a gente fez o ajuste, por exemplo, nesse feed dela, né? Que ela mudou o tom de cor que ela estava utilizando, ela começou a receber elogio no Insta dela, ela começou a passar o valor e as pessoas pararam de sumir, as pessoas passaram a não ter objeção na hora de fechar com ela, então ela passava por isso e ela fechava com mais facilidade do que antes. Então a cor, gente, ela só vai te ajudar a se posicionar, mas é óbvio, e eu preciso falar isso pra vocês, não adianta mexer em paleta de cores, mexer em várias questões visuais do seu perfil se a sua entrega também for uma bosta, tá? Não adianta, porque você precisa ter uma entrega de alto valor, senão, ok, se a pessoa vai ser atraída pelo seu visual, a pessoa vai ser atraída por você, mas depois quando fizer o serviço contigo vai ver que é um serviço ruim e a pessoa não vai voltar mais, ponto. Outro dia eu tava atendendo uma pessoa que ela tava me questionando isso, né? Ela falou que a dificuldade dela era cliente. Até aí tudo bem, né? Fui conversando. E aí quando no fim, o problema era, ela tinha um faturamento alto, ela conseguia fechar, ela era terapeuta, inclusive vários pacientes, mas as pessoas faziam a sessão com ela e não voltavam mais, ou seja, ela tinha um faturamento alto porque ela tava sempre fechando muitas pessoas, mas as pessoas não voltavam mais. Você acredita? Fala a verdade aí. Isso é um problema mesmo do posicionamento de marca pré-venda? Vocês acham que é uma cor que iria mudar? Vocês acham que é um visual, um branding? O brand ele até tem relação sim com o pós-atendimento, né? O atendimento em si. Mas isso é para além da venda. Isso é o pós-venda, é alguma coisa no processo dela de atendimento que as pessoas não estão se identificando. Ou ela é tão boa, ela é tão foda que ela melhora a vida das pessoas e as pessoas não querem voltar mais, porque as pessoas estão curadas. Então, às vezes também é positivo. Às vezes é muito positivo. E é natural isso, porque a pessoa já teve a melhora. Então, é importante também, por que eu trouxe essa situação? Para que vocês reflitam que nem tudo é só sobre um posicionamento na imagem, assim, visual, e sim, às vezes, são outras questões de gestão de negócio. E eu falo isso com propriedade porque eu sou formada em administração, eu tenho mestrado em gestão em tecnologias. Então, o fato de entender de gestão me permite te ajudar a olhar para o seu negócio de forma 360 graus. E a cor vai te ajudar sim a te vender, mas não é a cor que vai te ajudar a ficar com o cliente, entende? Mas é claro que provocando marketing sensorial no seu ambiente de atendimento, se você atende presencial, porque nem todo mundo mais atende presencial hoje em dia, né? E isso pode me ajudar, sei lá, pensando numa terapeuta, eu não sei, né? Mas vai que, eu não lembro agora também se ela atendia presencial, mas vai que atende e eu chego lá, a sala é toda vermelha, porque aí vermelha é da ação. Talvez eu ficasse incomodada dentro desse ambiente, aí nesse caso sim, a cor poderia influenciar pra gente não permanecer em algumas questões, mas isso é um detalhe mínimo, tá? Então, como é que você pode usar as cores para ativar desejo no cérebro do cliente? Primeiro de tudo, vocês têm que entender que cores vão comunicar status. Então, a depender do tom de cor que você utiliza, ela pode te ajudar ou não. Por exemplo, tons que são muito infantis, tipo os tons pastéis, os tons mais clarinhos, azul bebê, rosa bebê, amarelo bebê, tudo bebezinho, ele vai transmitir acessibilidade, informalidade em alguns casos.
e talvez até um baixo filtro na hora de fechar algum cliente. Já quando a gente tem tons mais fechados, e eu posso pensar na mesma cor, só que com um tom mais escuro, um tom mais fechado, um tom mais próximo do preto, e aí vale falar, né? Todas as cores vão do mais claro ao mais escuro. Quanto mais claro, mais próximo do branco, quanto mais escuro, mais próximo do preto. E temos as cores puras, que são as cores em sua própria essência. E temos também as cores metálicas, né? A gente não tende a associar que é algo mais de luxo quando tem dourado, prata ou rosé, ou até bronze. Por quê? Porque a gente associa moedas. E as moedas são metálicas, são feitas de metais preciosos. Então a nossa tendência é, inclusive, associar a uma sofisticação mais premium, no sentido de ser mais caro realmente. Segunda questão, as cores precisam ter coerência com a sua energia. Não adianta você ter cor premium e a sua condição de fala é insegura. O cérebro vai perceber essa incoerência, tá? Então, a cor ela vai potencializar o que você já é. Ela não vai compensar a sua identidade frágil. Então, e o oposto também acontece. Então, eu tenho uma personalidade super forte, precisaria de cores mais escuras para sustentar minha personalidade, mas aí de repente eu vou e coloco um desse tom pastel, que é o azul bebê, rosa bebê, tudo aquelas coresinhas bebê. Não vou sustentar, porque aquilo ali não tem a ver com a minha verdade, aquilo ali não tem a ver com a minha autenticidade, tá? O terceiro ponto é que o ideal, e eu vou repetir isso sempre quando a gente fala de qualquer coisa sobre marca, é que você não fique variando tanto as coisas da sua marca, e as cores são uma dessas coisas que você não deve ficar o tempo todo mudando. Então, quanto mais cores você usa na sua marca, menos o cérebro vai associar a você. Então é aquele lance de você escolher uma, duas, três cores ali, que são suas cores principais, e que você vai repetir em tudo, porque isso vai fazer com que as pessoas sempre lembrem de você quando ver aquelas cores. Então vai ser uma associação de algo que tem a ver com você, principalmente se for uma cor bem diferente, uma combinação diferente, as pessoas vão ver assim que aquela combinação remete a fulano, beltrano, e isso pode te ajudar bastante. Assim como, por exemplo, se eu falar vermelho e amarelo, a gente tem uma associação muito forte ao McDonald's. Inclusive eles estão até tirando, né, usando o preto agora em algumas lojas. Então tem algumas marcas que elas são muito específicas com certas cores, e isso se dá de forma proposital, porque as marcas mais reconhecidas, elas vão ter poucos tons, porque a repetição é mais importante do que o excesso de variedade, tá? Que é a famosa identidade visual, quando a gente vai montar ali da marca, que aí tem uma paletinha de cores para a marca. Então, gente, o cliente, ele não compra sua cor favorita, tá? Ele vai comprar a sensação que a cor desperta nele. E se a sensação não conversar com o valor, o cérebro simplesmente vai se afastar. Lembra que eu sempre falo, se eu sinto insegurança, medo, dor, eu fujo. Então, pensando nisso, quero que você observe o que você está comunicando hoje sem dizer uma palavra. Essa é a sua mensagem silenciosa. E o cérebro do cliente escuta muito bem esse silêncio a partir apenas do que vê. E pra gente fechar, eu quero saber de você. Hoje você acredita que as suas cores comunicam mais acessibilidade ou mais autoridade? Coloca aqui nos comentários, eu quero saber sua opinião. Vou adorar responder, inclusive, todas as suas dúvidas.